Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 3 de dezembro. Agora na Espanha são 22 horas e 57 minutos, no Brasil 18 e 57. Vejam o candle semanal. Esse candle semanal cuja plotagem, o desenho termina agora na virada da VWAP de domingo para segunda-feira. Vocês vejam o engolfamento que está rolando em relação ao candle da semana passada. Então isso aqui é um indício forte de que a gente agora deve buscar novamente um retorno em direção à média móvel de 200 períodos. A última vez que a gente engolfou desse jeito, a gente simplesmente voltou para a MM200, que obviamente vai representar uma poderosa resistência. Está lá em 24.054. Toda vez que a gente encostou na MM200, salvo essa vez aqui que a gente furou, ela foi respeitada. Foi a primeira vez que a BTC desafiou a média móvel de 200 períodos no semanal. Todos os toques até então tinham significado um poderosíssimo suporte. E agora que a gente furou de cima para baixo, de baixo para cima, obviamente vai significar uma brutal resistência. No diário, a BTC está mais bonitinha. A gente, nesse momento, está tentando se livrar da mediana do canal de Keltner, que exerce também uma força gravitacional e impõe também uma resistência. A gente estava avançando aqui em direção à linha inferior da nuvem na projeção, mas a gente fez um pit stop aqui na mediana. Mas, de uma maneira geral, as três linhas do canal de Keltner perderam aquela agressividade apontadas para baixo, né? Agora elas estão flat, o que indicia que provavelmente a gente deve voltar a promover aquela emborcadura para cima. No intraday, a BTC está um reloginho. Na banda de VWAP mensal, a gente virou o mês, né, de novembro para dezembro, e é normal agora a gente buscar o patamar da VWAP mensal do mês anterior. A gente vira o mês e sempre busca o patamar do mês anterior. Então, a nossa próxima parada provavelmente é 18.200, 18.300. Que aqui na projeção tá se confundindo com o centro gravitacional da nuvem na projeção. No intraday, a BTC foi um reloginho, batia aqui na lower, voltava para VWAP. Vocês vejam que a gente fez um fundo duplo aqui, ó. Eu ofertei os sinais aqui. Todos os sinais fecharam rapidamente, com lucro no bolso dos assinantes, justamente porque esse nosso setup vencedor não dá margem, não dá tanta margem a erros nos nossos trades ofertados na sala de sinais. Na seara fática, o Elon Musk afirma que o Sam Bankman-Fried provavelmente doou mais de US$ 1 bilhão para apoiar os democratas nessas últimas eleições. Se ele efetivamente doou US$ 1 bilhão com B de bola, não tinha outro jeito a não ser quebrar mesmo a FTX. Ele tweetou isso, muita gente está questionando qual seria a fonte dessa informação, mas ele ficou meio enigmático depois que ele colocou isso no Twitter. Mas o Sam Bankman-Fried era seguidor daquela... uma espécie de filosofia junto com uma mística... do altruísmo eficaz, né? E o próprio fundador do altruísmo eficaz falou que talvez o Sam Bankman-Fried tenha feito uma leitura míope do que seria o altruísmo eficaz, porque doar dinheiro de terceiros obviamente não é nada altruísta, e sim uma apropriação indébita pura e simples. E a Grayscale será a próxima FTX? A gestora do maior fundo BTC do planeta agora fica sob o escrutínio dos seus clientes, que estão iniciando uma série de saques para promover justamente a autocustódia, o que eu venho falando aqui no canal. Quem quiser aprender tudo sobre autocustódia, basta comprar o curso de autocustódia aqui do canal ou assinar o Clube Ouro. Os nossos moderadores prestam assistência personalizada e com segurança para vocês autocustodiarem o patrimônio cripto de vocês. Mais uma vez eu repito, para surfar essa mega onda de prosperidade que a BTC vai promover, a gente já está basicamente há um pouco mais de 1.000 dias no patamar de entre 10 mil e 100 mil dólares. Vocês vejam que depois que essa parábola perdeu aquela agressividade inicial, é normal atacar cada camada dessa vezes 10 e ficar entre 1.000 e 2.000 dias. Isso aqui
vai ficar cada vez mais longeva essas camadas, mas o fato é que a BTC vai avançando. Esse estudo foi encerrado em outubro de 2021, então a gente tem que... 31 de outubro de 21, então tem que acrescentar aqui mais uns 390 e tantos dias, então a gente já está um pouco mais de 1.000 dias, entre 10 mil e 100 mil dólares. E essas camadas subsequentes, gente, vocês podem ter certeza que elas vão repetir o padrão anterior. Na camada entre 100 dólares e 1.000 dólares, a MTGOX quebrou. Na camada entre 1.000 dólares e 10 mil dólares, a Quadriga CX quebrou. Tem até uma série na Netflix sobre isso. Cada camada dessa tem um crash icônico de alguma grande CeFi. Na camada entre 10 mil e 100 mil dólares, a FTX quebrou. E nas camadas subsequentes, vai acontecer a mesma coisa. Para poder surfar essa mega onda de prosperidade, vocês devem fazer o dever de casa. Qual seja? Autocustodiar os ativos cripto de vocês. E, gente, o Messi tá lançando uma coleção de NFTs, eu tava olhando aqui na plataforma Eternity, muito interessante. Depois vocês, vale a pena visitar, né? Eternity.io, a coleção de NFTs do Lionel Messi. A Argentina ganhou agora, avançou para as quartas de final com a vitória sobre a Austrália. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a Rússia afirmou que não vai aceitar o teto de preço de 60 dólares imposto pela União Europeia. Eu já tinha adiantado aqui no canal que o Kremlin não aceitaria nenhum teto de imposto por um cartel ilegal de compradores. Inclusive, o Kremlin está preparando um decreto presidencial para retaliar a União Europeia quanto a esse teto para o preço do barril de petróleo oriundo da Rússia. E a Rússia está contando com uma frota de petroleiros oriundos das sombras. O mercado de petroleiros quebra-gelo, que são aqueles capazes de aportar nos portos do Báltico no inverno russo, está aquecido. A Rússia vai se juntar vai se valer, né, dos petroleiros que fazem a desova da produção de Irã, Venezuela e agora a própria Rússia, países isolados e sancionados pelo Ocidente. É com esse tipo de frota que o Kremlin conta para poder escoar a sua produção de petróleo. E a Rússia teria colhido no território ucraniano ocupado mais de $1 bilhão em trigo. Segundo a NASA, as fotos de satélites dão conta de que a Rússia se apropriou da produção de trigo. Lembrando que a Ucrânia responde por 30% da produção de trigo no planeta. Gente, a BTC segue acumulando, o gráfico semanal não mente. Esse engolfamento que a gente está, que é o abraço, né, do corpo real do candle dessa semana, cujo desenho termina amanhã, na virada da VWAP de domingo para segunda, esse abraço pelo candle da semana anterior, da semana passada, está representando aqui o final desse ímpeto vendedor, e a gente provavelmente deve voltar para estressar a média móvel de 200 períodos, que está lá em 24.054. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.